Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência aos nossos estudos sobre os fatores climáticos, mais precisamente o aquecimento global. Vamos discutir dentro do contexto dos domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. Quero ressaltar aos senhores e senhoras que esse conhecimento sobre elementos climáticos e fatores climáticos é um conhecimento cumulativo, cíclico e espiral. Então, portanto, se necessário, o que é que os senhores fazem? Os senhores retomem as aulas anteriores, os conceitos já estudados anteriormente, para que você tenha a facilidade de construção do conhecimento aqui dentro desse tema. Bem, vem comigo aqui na tela, diz assim: entre os demais fenômenos que influenciam na dinâmica do tempo, certo? E do clima, destacam-se também aqueles que são decorrentes de ações antrópicas, ou seja, ações humanas, segundo a maioria dos estudiosos do assunto, entre os quais incluem-se os cientistas que integram o painel intergovernamental sobre alterações climáticas, IPCC, que é uma sigla em inglês, né? E a emissão indiscriminada de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o metano. É a grande responsável pelo aquecimento global que ocorre nos dias atuais do planeta. Bem, primeiro item para a gente pontuar é que o efeito estufa é um efeito natural. Na realidade, lá no passado ele possibilitou o aquecimento da Terra, possibilitando a nossa vida hoje, né? Mas nós estamos discutindo como o homem tem interferido nessa situação de uma forma decisiva, de uma forma deletéria, na realidade, né? Eu só quero retomar com os senhores, não se esqueçam que já que a gente vai discutir aquecimento global, nós precisamos retomar um conceito que precisa ficar claro na sua mente. Atmosfera. O que é a atmosfera? Camada fina de gases que envolve a Terra, certo? Atmosfera, 5 subcamadas. Quais são elas? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Quando nós falamos de troposfera, concentra o quê? Cerca de 75% do volume de gases presentes na atmosfera e a totalidade do vapor de água existente na camada da Terra. Quase que a totalidade dos eventos climáticos acontecem na troposfera. Troposfera, não se esqueçam, aumenta a altitude, diminui a temperatura. De baixo para cima. Troposfera, aumenta a altitude, diminui a temperatura, certo? A transição entre a troposfera e a estratosfera, nome tropopausa. Estratosfera, certo? Ao contrário da troposfera. Aumenta a altitude e o que? Aumenta a temperatura. Troposfera, retomando, aumenta a altitude, diminui a temperatura. Estratosfera, aumenta a altitude, diminui a temperatura. Troposfera vai até 12 quilômetros e a estratosfera aproximadamente até 50 quilômetros. Não se esqueçam de uma coisa: na estratosfera, ou seja, aumenta a altitude, aumenta a temperatura, nós temos o quê? A camada de ozônio, que é o que nós vamos discutir bastante hoje. Temos a camada de ozônio, que faz o quê? Concentra calor, tá? E esta camada também faz o quê? Bloqueia os raios ultravioleta, protegendo nós, né, destes raios ultravioleta. Vem comigo aqui na tela, aqui tem um descritivo, os gases do efeito estufa, como dito, um efeito natural, mas nós estamos discutindo que é a ação do homem alterando esta situação na Terra, né? Então aqui os gases do efeito estufa, dióxido de carbono, principais fontes de emissão: queima de combustíveis fósseis e devastação florestal, o metano, a produção e consumo de energia, desenvolvimento da agropecuária, especialmente a bovina, aterros sanitários e águas residuais, óxido nitroso. Quais são as principais fontes de emissão de óxido nitroso? Uso de fertilizantes, biomassa e combustíveis fósseis e outros, né? Indústrias de refrigeração, aerosóis e solventes. Bem, ainda comigo aqui na tela. Os países que emitem a maior quantidade de dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico na atmosfera, são China, Estados Unidos, Rússia, Índia, Japão e Alemanha. Esse é o gás do efeito estufa, que mais contribui para o aquecimento global do planeta. Tá? Aqui tem uma imagem, certo? Os países que mais emitem dióxido de carbono no mundo. Esse é um gráfico apresentando cores e vai mostrando de forma gradativa. O senhor pode observar os países que mais emitem dióxido de carbono no mundo.
dentro desse mesmo raciocínio, vem comigo nesta imagem aqui, maiores emissores de dióxido de carbono no mundo, uma sequência, né? Do maior para o menor: China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Irã, né? A imagem acima, aqui vocês estão vendo a imagem do lado direito, né? A imagem acima mostra a cidade de Beijing, Pequim, tomada por uma névoa produzida pelo CO2, que é emitido através da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral. Atualmente, a China é o maior consumidor de carvão mineral do mundo. Professor, mas a gente sabe que não é legal o consumo de carvão, mas é uma fonte energética barata, certo? E países que estão em desenvolvimento a utilizam ainda de uma forma indiscriminada, tá? E tem três aqui: segundo os analistas, esse aquecimento pode resultar no derretimento de vastas extensões das calotas polares, provocando a elevação do nível de águas oceânicas e, desta forma, inundando diversas regiões costeiras. Isso levaria à alteração da dinâmica do tempo e do clima em várias regiões do mundo, o que provocaria graves implicações ambientais. Vem comigo aqui, vamos resolver dois exercícios para fixação deste conteúdo, deste tema, sobre os fatores climáticos. Mais precisamente, estamos discutindo o aquecimento global. Pergunta 1. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se que o fim do século XXI, para o fim do século XXI, um aumento da temperatura média no planeta entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que ocorrerá o aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. Essa é uma previsão, tá? Resposta às mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI, tá? Resposta correta: poderão interferir, letra B, interferir nos processos do ciclo da água, que envolvem mudanças de estado físico. A segunda questão começa com essa imagem, parecendo não, um coração, mas mostrando esse processo de produção industrial, tá? E daí segue aqui dizendo o seguinte: um problema ambiental e seu efeito sobre a Terra, diretamente relacionados à SARS, estão corretamente apresentados na opção letra C, tá? A intensificação do efeito estufa, que, como já dito e comentado com os senhores, é um efeito natural, há milhares, milhões de anos possibilitou o quê? O aquecimento da Terra e, consequentemente, a nossa vida hoje, mas o homem vem alterando essa dinâmica, tá? E esse é o tema da discussão da nossa aula de hoje. Discutimos também, não se esqueçam, sobre a atmosfera, a definição da atmosfera, suas 5 subcamadas. Consequentemente, discutimos a importância da troposfera, quase a totalidade dos eventos climáticos acontecem na troposfera, certo? E discutimos também: troposfera aumenta a altitude, diminui a temperatura; a estratosfera aumenta a altitude, aumenta a temperatura. Por quê que na estratosfera é o contrário? Aumenta a altitude, aumenta a temperatura. Porque temos o quê? A camada de ozônio. Camada de ozônio bloqueia os raios ultravioleta, certo? E também concentra calor, certo? Então, aqui, a resposta correta é a letra C: a intensificação do efeito estufa decorrente da queima de combustíveis fósseis pelas indústrias resulta em efeitos sobre a dinâmica da chuva e dos ventos, além de alterar os níveis dos oceanos e extinguir espécies. Vamos lá, mais uma questão. O aquecimento global é uma realidade já admitida por cientistas de todo o mundo. Questão número 3. Estimativas otimistas apontam o aumento da temperatura em cerca de 1,5 graus Celsius. Outras, mais drásticas, indicam cerca de 5,8 graus Celsius. Qual o principal problema ambiental internacional decorrente do aquecimento global? Explique-o. O principal problema ambiental internacional decorrente do aquecimento global é o derretimento de calotas polares, por exemplo, né? Dentre outros itens, que pode acarretar o aumento do nível dos mares, afetando regiões costeiras, além de alterar a dinâmica das correntes marinhas, que representa um importante fator para a manutenção climática. Último exercício desta aula. Estamos discutindo fatores climáticos, mais precisamente o aquecimento global. Diz assim: que medidas podem ser aplicadas para atenuar as mudanças climáticas globais? Entre as principais medidas que podem ser aplicadas para atenuar as mudanças climáticas globais, pode citar como exemplo o quê? A diminuição da emissão de gases estufa, por meio do quê? De estímulos à produção e consumo de fontes de energia primárias limpas e renováveis, em substituição aos combustíveis fósseis. A diminuição do nível de desmatamento nos países, especialmente as queimadas. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.